Gravação iniciada. Muito obrigada, boa tarde. Daremos início à sessão da tarde do dia 21 de outubro de 2020, a sessão da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Arivan Dramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisênia Joate Meira, como presidente substituta. O doutor Marcos Roberto está como suplente, na verdade, no lugar do doutor Wanderlei Moraes Pereira. Agora, no período da tarde, nós temos sustentação por videoconferência dos itens 83 a 88, não, 83, 85, 86 e 88, a 96, cujo relator, doutor Marco Antônio Marinho Nunes. E temos também sustentação do item 109. Então, eu peço, por favor, que o apoio chame o patrono dos itens 85, 86, 83 e 88. Presidente, desculpe interromper, 82 não está junto, não? Não. 83, vou repetir, 83, 85, 86, 88, 96. E a patrona, a doutora Thaís Correia da Silva. Por favor. Oi. Farei a convocação. Por favor, Amanda. Então agora é 82, é isso? Não, é 83. Ele não pediu de todos, não sei porquê, mas não pediu de todos. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A gente vai seguir na ordem, a não ser que tenha motivo para fazer diferente. A convocação foi feita. Esse é o 83 agora? É, né, Marcos? Isso. Na minha pauta anotada aqui, não tinha sustentação para esse não, para esse 83. Teria para o 84, 87, 97 a 108. É o que está aqui no Excel. Então, teremos sustentação para todos, então. Isso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Doutora Thaís? Isso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Thaís, só para checar, aqui nós temos duas versões do pedido de sustentação em relação aos itens. Tem um que é 83, 85, 86, 88 a 96. Isso. Tem um outro que inclui 84 e exclui 83. Perdão, o que você falou pela primeira vez é o correto. Tá, então vamos seguir esse. Bom, boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, nós vamos iniciar o julgamento. A empresa Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos. O relator é o Dr. Marco Antônio Marinho Nunes. E nós vamos iniciar pelo item 83. Nós temos aqui a presença da patrona, a doutora Thaís Correia da Silva. Isso. Podemos começar, doutor Marco Antônio? Podemos sim, eu só quero tirar uma dúvida mesmo, só para esclarecer, que a pauta que eu tenho, a sustentação seria do 84, e que a alegação se refere a crédito decorrente de si. Não é isso não, o caso? Não. Tá bom, então. Então, podem abrir, por favor, o 83. Pode começar? Perdão. Posso iniciar o relatório? Pode. Tudo bem, 83. Todos esses processos, 83, 85, 86 e 88 a 96, eles envolvem a mesma alegação. Tá? Então, se analisarmos esse primeiro aqui, o 83, essa decisão servirá para os demais processos. Eu acredito que a patrona está de acordo também. Esse caso aqui se refere a PERDECOMP e pedido de restituição, né, referente a PIS cumulativo 8109, período de apuração 10/2002, recolhido no montante de R$ 1.133.018,88 e o crédito seria de R$ 2.980,74. Os demais processos, eles mudam justamente o período de apuração
e alguns é o tributo, que dois deles se referem a COFINS. Então, não há nesse primeiro aqui, não há declarações de compensação vinculadas ao mencionado crédito. A questão aqui está descrita no relatório que eu utilizo aqui para formular meu voto, o relatório da DRJ que eu utilizei. A DRJ indeferiu o pedido, a manifestação de conformidade, julgou improcedente o recurso, não reconheceu. A recorrente, então, interpôs um novo recurso contra a decisão de primeira instância, em que ela diz que, sim, o crédito em pauta, eles decorrem de operações de venda à Zona Franca de Manaus, diz que apresentou os documentos que comprovam o direito alegado, faz um histórico do que seria essa Zona Franca de Manaus, e discorre também sobre as isenções do PIS, do PIS-PASEP e da COFINS, essas remessas para a Zona Franca de Manaus. Ela destaca também que os valores declarados em DCTFs devem ser relativizados, não seria confissão, Isso porque ela não retificou a tempo, antes do despacho decisório da DCTF, de forma a liberar um pedaço desse pagamento. E isso aí foi que motivou o despacho aqui de indeferimento do crédito. Então, em síntese, é isso. Eu vou devolver a palavra à presidente quanto ao assunto. Muito obrigada. Doutora, a senhora agora tem 15 minutos. Ok. Por favor. Boa tarde a todos. Como bem foi adiantado, trata-se de um caso de não recolhimento de PIS e COFINS relacionados a vendas ocorridas para a Zona Franca de Manaus. E a empresa que eu represento, lá atrás, efetuou essas vendas e recolheu o PIS e a COFINS sobre as receitas dessas vendas, e quando tentou restituir-se desse valor, quando notou que foi indevido esse recolhimento, foi indeferido. O que nós notamos de principal argumentação no acórdão sobre o qual nos acórdãos recorridos, foi que foi determinado, foi bem disposto, na verdade, que o pagamento seria devido também por conta de que eles definem bem que só seria isenta a operação de venda à Zona Franca de Manaus com relação ao PIS e a COFINS, a operação ocorrida após dezembro de 2000, e também aquelas operações relativas a receitas de vendas efetuadas para empresas comerciais exportadoras ou vendas relacionadas à exportação. E, bom, nós discordamos disso, por isso esse é o mérito dos nossos recursos, e o ponto principal da sustentação, do memorial, de todos os recursos voluntários é o fato de que essa decisão, esse acórdão, fundamenta-se na medida provisória 215835 de 2001 para trazer essas restrições à isenção de PIS e COFINS. No entanto, essa restrição não merece prosperar, ao nosso ver, porque o decreto-lei que instituiu a Zona Franca de Manaus, o 288 de 67, ele equiparou a receita oriunda de venda à Zona Franca de Manaus à receita oriunda de exportação para fins fiscais, no caso de não tributação de PIS e de COFINS, e ele foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal, segundo o ADCT, em seu artigo 40. Então, posto isso, o acórdão que restringiu a isenção do PIS e da COFINS com base em medida provisória tentou modificar o que está na Constituição Federal,
esse entendimento não restrito à isenção, tanto no tocante ao lapso temporal, quanto no tocante a quem vai receber essa venda, se é comercial exportador ou se é venda para posterior exportação. Esse entendimento irrestrito é o entendimento do STJ e também encontra amparo desde 2019 na súmula 153 do CARF. E se a receita de exportação, oriunda de exportação, nunca foi tributada pelo PIS e pela COFINS, a receita oriunda da venda da Zona Franca de Manaus, do mesmo modo, nunca deveria ter sido, mas foi. Então, por isso, nós requeremos a aplicação da súmula 153 ao caso, do entendimento do STJ, pois deve ser dado o mesmo tratamento às receitas oriundas de vendas à Zona Franca de Manaus, em nome dos princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, desse modo sendo conhecido e provido os nossos recursos voluntários para reformar as decisões recorridas, de modo que seja possível a restituição dos créditos objetos dos processos administrativos em questão. Obrigada. Muito obrigada, doutora Thaís. Alguma observação? Podemos passar o voto? Sim. Obrigado. Bem, o recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais ele deve ser conhecido. Eu vou seguir aqui na análise a estrutura do recurso voluntário da recorrente para facilitar, né? No tópico 2A1, a recorrente informa que recolheu em 14 de novembro de 2002 o montante de R$ 1.133,18 relativo ao PIS com código 8109. No entanto, após revisões internas, identificou que em específicas operações houve pagamento indevido do PIS sob o código 8109, na medida em que as receitas advindas de suas vendas efetuadas na Zona Franca de Manaus, elas eram isentas nos moldes dos excetos legais e maciça jurisprudência trazida à colação. Ela apresenta essa planilha aqui, que está na página 7 do arquivo, e a dos que, deparando-se com o crédito supracitado, apresentou o respectivo pedido de restituição. Ressalta que, por um lapso, não retificou a DCTF, originalmente enviada, pelo que constou no sistema da RFB a ausência de crédito no DARF indicado no pedido de restituição. Dispõe ter apresentado os autos dos documentos, os demonstrativos e a documentação fiscal contábil hábeis à comprovação de que efetivamente efetuou vendas para a Zona Franca de Manaus e que o recolhimento, hora em questão, foi indevidamente efetuado nessas específicas operações. Por isso, afirma ter juntado os comprovantes de internação da mercadoria na Zona Franca de Manaus, bem como os livros de registro de saída que atestam as operações saídas para a Zona Franca de Manaus, contendo inclusive o número de série da nota fiscal, o valor destinatário e a data da operação. No tópico 2A2, a recorrente discorre sobre a origem da Zona Franca de Manaus. Esses tópicos aí se repetem em todos os demais processos, por isso que eu estou lendo aqui, dando ênfase, porque os demais, eu acho que a gente não vai precisar mais fazer isso. Ela discorre sobre a origem da Zona Franca de Manaus, cita dispositivos normativos constitucionais a respeito, e também ensinamentos doutrinários para fundamentar sua tese de que as operações da Zona Franca de Manaus devem receber o mesmo tratamento fiscal dado às operações de exportação. E no tópico 2A3, a recorrente defende a isenção do PIS e COFINS nas operações de venda da Zona Franca e a desmerecer reforma da decisão recorrida, de que somente seriam isentas da contribuição para o PIS e da COFINS as receitas de vendas da Zona Franca a partir de 18 de dezembro de 2000 e especificamente aquelas relacionadas nos incisos 4, 6, 8 e 9 do artigo 14 da MP 2158 de 2001. Para respaldar suas alegações, discorre sobre os principais dispositivos de incidência PIS e COFINS, sobre a receita de vendas destinadas à Zona Franca e sobre aqueles que, em seu entender, retratam a não tributação das receitas oriundas de operações de exportação. Além de colecionar a jurisprudência administrativa e judicial, que atestaria sua alegação quanto à não tributação pelo PIS e COFINS nas operações de venda de mercadorias da Zona Franca de Manaus por conta de vedação constitucional e majoritário entendimento jurisprudencial nesse sentido. Agora eu vou apreciar aqui tudo que foi alegado. Entendo que essa parte do recurso voluntário envolve duas questões a serem apreciadas. A primeira é a incidência de PIS e COFINS nas operações de venda de mercadorias da Zona Franca de Manaus, e a segunda seria a comprovação do direito creditório pleiteado.
Por essa razão, eu partirei primeiramente para o dirigente da incidência ou não da referida à contribuição na operação em comento, para em seguida apreciar os documentos trazidos aos autos pela recorrente, com o intuito de comprovar o crédito alegado. Então, a discussão aí sobre o PIS e COFINS na receita de vendas da Zona Franca de Manaus, bem como a possibilidade de equiparação dessas operações, as vendas ao exterior com fiscalização, saindo a questão aqui nesse momento. Referido assunto já foi objeto de muita controvérsia no Poder Judiciário, onde já se pacificou o entendimento, especificamente a discussão, a caracterização das vendas à Zona Franca de Manaus que tratam de exportação para o exterior. No âmbito do Poder Judiciário, há vários julgados, né? Eu cito aqui alguns, a considerar as conclusões acima. Assim, de acordo com assentado na jurisprudência, desde a publicação do Decreto-Lei 288/67, as vendas efetuadas à empresa sediada na Zona Franca são equiparadas a exportações, gozando essa operação de benefícios e incentivos fiscais, inclusive da isenção do PIS e COFINS. Aí, pacificada a questão no âmbito judicial, a PGFN, por meio do ato declaratório, PGFN número 4 de 2017, declarou a dispensa aqui de apresentação de contestação, interposição de recursos e desistência já interpostas, né? Esse ato ele foi aprovado pelo ministro da Fazenda, né? E no CARF tem a súmula 153, que diz que as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuados para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não sujeitando, portanto, a incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS, né? Assim, em vista da publicação do ato declaratório da PGFN número 4, de 2017, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda, mencionado o entendimento vincula os membros da turma julgadora deste CARF, conforme o fundamento no artigo 62 do RICARF, devendo ser acatada a tese da recorrente, independentemente do entendimento particular deste relator. Essa é a questão aí do direito. Vamos ver agora da norma. A questão agora da comprovação do direito creditório pleiteado. Então, eu elenco aqui a documentação que a recorrente juntou em manifestação de inconformidade. Ela trouxe aqui a cópia do DARF, né, a cópia da ficha 19A da declaração da DIPJ 2003, a cópia da DCTF do quarto trimestre de 2002, certificadora transmitida em 24 de 4 de 2009, planilha com demonstrativo de 10 vendas efetuadas no mês 10 de 2002, cópia de 6 páginas do livro Registro de Saída de Mercadorias e cópia de 2 declarações de ingresso emitidas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Embora a DRJ tenha limitado as receitas de venda da Zona Franca de Manaus isentas do PIS e COFINS, a primordial razão que a levou a não admitir o crédito foi a falta de elementos probatórios hábeis a comprovar. Tá? Então, eu estou aqui transcrevendo o trecho da decisão da RJ em que ela fundamenta o indeferimento. Como nos autos não há evidência de que as receitas lançadas correspondem àquelas citadas no ato, forçoso reconhecer que a pretensão da impugnante não pode prosperar. Premente a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais exclusões legais para a apuração do suposto crédito a restituir ou compensar relativamente ao tributo em questão. O interessado deixou de prestar os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem do aproveitamento do suposto indébito. Então, no caso em análise, sou eu agora falando aqui. O ônus probatório da contribuinte é assente o entendimento de que nos pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência do crédito da contribuinte não tendo esta se desincumbido de tal tarefa, mesmo sob amparo da verdade material. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou direito nos termos do 373 do CPC 2015. Na presente situação, os elementos trazidos aos autos pela recorrente não são suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório. Entendo aqui que deveria a recorrente ter trazido os demonstrativos das 2 bases do PIS, 809, do período de apuração 10 de 2002, tanto da que serviu para a apuração inicial, declarada em DCTF, quanto daquela que originou o crédito alegado, demonstrando as operações que proporcionaram a redução dessa base, vendas isentas da Zona Franca de Manaus, eu coloco de parênteses. Aí os documentos contábeis em que as operações acima se encontram registradas, exemplo, cópia do balancete do mês de 10 de 2002, devidamente conciliado com a base de cálculo ajustada, e documentos fiscais que respaldam os lançamentos contábeis das receitas que originaram o alegado crédito. E demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado. Apenas com os documentos trazidos aos autos pela recorrente, não é possível, por exemplo, atestar se a base de cálculo utilizada para a apuração do débito declarado em DCTF englobou indevidamente operações isentas que originariam o crédito, ou mesmo se essa base já não estava líquida, deduzida dos valores dessas operações. Enfim, a recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais acompanhados
de documentação hábil para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do débito confessado em DCTF. Dessa forma, sem a escrita contábil e a documentação que a dê suporte, não há como confirmar o pagamento a maior alegado, pois não há como atestar os valores das operações tributáveis isentas da contribuição. Aqui, no tópico seguinte, a recorrente trata dos débitos declarados em DCTF e da questão da verdade material. Ela, em síntese, esclarece aqui que não deveria ser tratada essa declaração em DCTF de forma absoluta, mas sim relativa, e pelo que eu entendi aqui, que isso não consideraria confissão. Eu passo a analisar aqui, eu digo que a recorrente alega a inocorrência de confissão de dívida dos débitos declarados, pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento das declarações da DCTF e DPJ, devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos autos para justificar tal fato, ou ao menos realizar a diligência fiscal para tanto. Aqui, eu digo que há muita jurisprudência desse colegiado, já evoluiu para concluir que a restituição à compensação tributária via PDComp não está vinculada à retificação de DCTF, de acordo com a IPJ do próprio PDComp, antes ou depois da emissão do despacho decisório, desde que a contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito. Aí eu cito aqui alguns julgados, Conforme julgados acima, prescritiva a retificação de declarações, antes ou depois da emissão do despacho decisório para a comprovação da liquidez e certeza do crédito creditário. No mesmo sentido, eu cito também o parecer normativo, POSIT, número 2 de 2015, que relata justamente isso, e continua aqui dizendo que, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em causa para a comprovação da liquidez e certeza do crédito creditário, importando sim a verificação da comprovação desse crédito. E quanto a esse requisito, não há controvérsia sobre sua necessidade, pois a recorrente defende a possibilidade de retificação, revisão de ofício das informações prestadas em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que devidamente justificado. Aqui, ó. No entanto, referida à verificação, comprovação de crédito, encontra-se efetuada no tópico precedente, onde restou consignado que a recorrente não carregou os autos documentos suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório, sendo essa comprovação ônus da pleiteante. E quanto ao pedido de diligência, não cabe à autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias para fim de ofício promover a produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus pertence ao próprio interessado. Dessa forma, sem razão, ao socorrer-se do princípio da verdade material para tentar imputar o ônus da comprovação do direito creditório à autoridade administrativa com se inverter em cargo probatório que lhe encontra. Quanto ao pedido de sustentação oral e publicação de intimações em nome do patrono, eu esclareço aqui que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial, com indicação do dia, horário, local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de mandatário da contribuinte, querendo estar presente para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Cito aqui o RICAF, onde essa regra está descrita. Por fim, cabível a realização de publicações sobre os atos do processo administrativo fiscal em nome do referido patrono, por falta de previsão legal. E a minha conclusão aqui é que, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Somente isso, presidente. Acho que a presidente travou. Está mandando grande aqui. Talvez seja isso. Melhor alguém excluí-la, né? A gente consegue excluir ela? Consegue. Já tirei. Excluí. Opa, você. Quem foi o primeiro? Foi você, eu preciso seu nome aqui. Falou excluir o chefe, todo mundo sai correndo.
Gostei muito do seu voto, Marco. Parabéns. É mesmo, parabéns. Durante esse tempo aqui que eu estou na turma, eu peguei mais aulas aí com o doutor Marcelo, né, sobre a comprovação. Aqui nesse caso, o direito só corre a recorrente. A questão aqui é a comprovação nesse processo, a meu ver. Sabe o que aconteceu com eles? Ele deve ter acabado energia lá. Tá para cair uma chuva gigante aqui ali. Então, isso às vezes trava aqui em Brasília, é complicado. Ixi. Mandei mensagem para ela, nem respondeu. Acho que deve ter caído o sinal mesmo. Vocês acham necessário interromper a gravação até a presidente voltar? Eu vou tentar ligar para ela, ver qual que é o estado. Se ela for demorar, eu acho que a gente pode parar mesmo. Eu vou ligar para ela agora. Ok, aí vocês me avisam, tá? Muito obrigada. Tem um aplicativo na internet, é claro que eu não tenho, né? Onde tem tiroteio aqui no Rio. Pior que funciona, viu, Marcelo? Lá Inventaram isso também? Onde tem tiroteio, Então, aí a Tijuca tava bombando. Aqui nesse onde tem tiroteio, diz que começou às 11h57, que eu falei para vocês. A gente estava aqui no finalzinho da reunião e já comecei a escutar os tiros. Nossa, diz que tá a manhã toda, né? Não, começou na hora do almoço. Foi esse negócio que o que está escrito é que os caras... Ela tá conseguindo entrar de novo. Tá chovendo lá e caiu tudo. Ela tá entrando pelo celular, então pode ser que demore um pouquinho, mas ela tá entrando. Oi, gente. Oi, Elise. Tá caindo o mundo aqui. O Breno falou que tá chovendo aí. Eu coloquei na internet do celular. Nada? Não estão me ouvindo? Não tô ouvindo. Estão ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente, presidente. É assim. Agora tá assim. Presidente, eu não te ouço. Alguém dá um kickoff em mim também, então, porque deve ser eu.
Salvador adora fazer isso. Eu já estou fazendo. Salvador adora botar o outro para fora. Eu nunca pedi para ele botar ele para fora, não. No dia que eu tiver que pedir, Lisiane, bota você, tá? O que eu gosto de fazer é botar o Marco Eu não no quero ser mundo. expulso pelo Salvador, não. Pô. Eu tenho dignidade. Mancha a sua ficha, né? Marco, eu parei de acompanhar bem quando você ia dar sua conclusão. Coloquei o Marcelo no mundo, ele nem percebeu. Vamos Falou então. meu voto e eu parei de ouvir. Paramos de gravar ou tá gravando? Continuamos gravando? Tá gravando, continua Tá gravando. gravando. É melhor esperar a Semiramis, né? Eu vou tentar colocar outra internet enquanto ela volta, vamos ver se não cai. Se a presidente me expulsar, eu saio. Se o oficial da Marinha me expulsar, eu saio. Agora, o Salvador, de jeito nenhum. O Salvador só silencia ele, né, Salvador? Não. O Ari também, né? Que o Ari foi chefão aí na Receita Federal também há muito tempo. Também vou... Não sou mais nada. Vai que eu saio do carro e ele trava meu CPF. Não tem mais poder dessas coisas. Eu morro de medo dele. O Marco tem os truques da informática, não tem como descobrir. O Ari, você entende esses extratos que os caras colocam no processo, extrato de perder comp? Um dia, se eu tiver uma volta presencial, eu vou sentar ao teu lado para você me explicar aquele negócio. Eu entendo, mas... É porque eu participei desde o começo da implantação desse sistema de compensação, né? Mas tem uns que são complicados mesmo. Eu não consigo entender. Eu já desisti. Eu não consigo entender. Eu tenho uma colega ele não bate com o perder comp. Ele tem um monte ele tem um monte de informações abreviadas, né? Que você até algumas delas dá para entender. Mas o problema é que os números não batem. É difícil. Não consigo entender. É que muitas vezes eu acho que é porque tem os juros, outra hora eu acho que é porque não colocou os juros. Aí uma hora, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui que tá tocando aqui, eu tô sozinho em casa e a situação aqui não anda preta. Só um minuto. Ih, vai começar o tiroteio aí na casa. Fala alguma coisa, Semiramis, por favor. Oi, Femi, tá escutando? Oi, tô escutando vocês. Tava todo mundo mudo. Vocês estão me ouvindo também? Perfeito. Beleza. Então vamos lá. Será que o Breno... Estamos. A chuva chegou lá também? Ixi. Breno? Ah, tá aí. Não. Que pena, fechando justamente a janela. Ai, que pena, ele voltou. Pensei que a gente ia poder sair sem ele. Aqui em casa, meu escritório é separado da casa. E chavearam a porta para minha filha não vir para cá. Tive que dar volta na chuva pela casa para ir lá ver a internet. Mas estamos aqui, parece que acabou a seca, né, Breno? Não, e o Breno morre de medo de pegar chuva, né? A minha escovinha já era. Eu não vou dizer por que, não. Mantenha a liturgia, doutor Marcelo, a liturgia. Ah, é? Marco Antônio, eu parei de ouvir bem quando você ia dar seu voto. Eu ouvi bem quando você ia dar a conclusão do seu voto. Não estou sabendo. Está sem microfone. Conclusão do voto, então. Eu vou repetir. Uhum. Diante de todo exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário. Obrigada, Marco. Alguma observação? Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Quero parabenizar
Parabéns pelo voto, muito bem construído, eu acompanho o relator. Muito obrigada. E só lembrando que nós estamos aqui votando somente o item 83, né? Então, o doutor Marco fez exposição do relatório, a patrona participou, voto, e agora o item 83 está sendo votado com a proposta de negar provimento ao recurso voluntário. Já temos voto do Ari, que acompanhou. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho, muito bom o voto. Obrigada. Doutor Breno? Também acompanho. Excelente voto, presidente. Eu também acompanho. Muito bom o voto. Então, a decisão é por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu voltar aqui minha lista. Pela minha lista não tem sustentação no 84. A gente passaria para o 85, é isso mesmo? Foi esclarecido no início que eles são idênticos, a matéria é a mesma, presidente. 84 e 85? 83, 85, 86 e 88 a 96. Tudo a mesma coisa. Então, podemos só votar todos? Sim. Sim? Só muda tributo, dois deles se refere a COFINS, tá? E o pagamento, que é PA diferente. Mas então, a alegação sempre é a mesma coisa, Zona Franca. São esses outros aqui que foi pedir sustentação, 85... São dois 86, blocos de sustentação. A patrona 86. presente é 83, 85, 86 e 88 a 96. Ah. Como nós votamos o 83, então vou submeter a votação agora os itens 85, 86, 88 a 96, cuja recorrente é da Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. O voto é do Dr. Marco Antônio, o mesmo voto? Você pode fazer? Sim, o mesmo voto, lógico, fazendo os ajustes em cada um deles para o PA, para as páginas da documentação que ela trouxe. E a mesma coisa, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marcelo, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Faltou o doutor Ari, presidente. Faltou o doutor Ari. Desculpe. Doutor Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Agora sim, por favor, doutor Marcelo. Eu me senti decano por um segundo. Acompanho o relator. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão dos itens 85, 86, 88 e 96 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos os itens com a participação da doutora Thais e eu agradeço aqui sua participação. Obrigado, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Agora eu peço, por favor, que a Amanda chame o patrono do item 109, que é Dr. Roland Vera Saldanha Júnior. Eu acredito que tenha outro antes. É a parte agora do 84, 87, 97. Mas a gente eu acho que vai jogar primeiro que tem patrono. Mas esse também não tem patrono, não tem não? Não, Tá ela só pediu ele. Não então esse são aqueles que eles solicitaram a retirada do e-mail. Ah, tá. A gente joga em seguida. Pode ser? Só para... Mas não foi deferida a retirada, não, né? Só para ter certeza que... Não foi deferida. deferida. Esses aí, os demais, são os do e-mail. Tá. Tá bom? É que Tá, pela vamos- regra a Tá gente... estaleiro. a gente tem que começar pelo que tem patrono, Tá. no caso. E a única exceção que a gente fez foi quando a gente tinha parado um processo no meio. Então, por favor, Amanda, o doutor Rolando Vera Saldanha Júnior. Que item é esse? 109. Ô, Marco, não tá na pasta. Não tá não na pasta? 109 não. Tá sim. Tá sim, é o mais de baixo de todos. É o último.
Tá certo, Salvador, não atrapalha. É só pra criar tumulto, né? Tava calmo demais, irmão. Não pode ver as coisas. Né? Não pode, o cara é invejoso. Que coisa. As crianças, né? As crianças, meu irmão. Tem que encontrar. Ó, eu tive que atualizar a página para aparecer, não estava aparecendo para mim, não. O problema é na sua página. Desculpa, inventou de atualizar a página. Para todo mundo, Salvador. Quem atualizou a página, nem nada. Obrigada a concordar com o Marcelo, excepcionalmente. Viu, Salvador? Então, agora, sem desculpas. Excepcionalmente. Eu sabia que ele ia pegar. Pode abrir a sua câmera, que vai ser ligado aí lá do telefone que não está ligado. Boa tarde, doutor Roland. Boa tarde a todos, ilustres conselheiros. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Eu estou aqui tomando e agradecendo o tempo dos senhores da senhora para apresentar uma defesa em nome do Estaleiro Atlântico Sul, que eu já venho acompanhando desde o início. Na verdade, se trata de um correlato de um outro processo que foi recentemente encerrado, o ano passado encerrado, junto ao CARF por unanimidade, com cancelamento da autuação. Vamos só deixar o relator apresentar o relatório? Pois não? Desculpe. Vamos deixar o relator apresentar o relatório, eu lhe dou... Desculpe. Desculpe. Estamos iniciando essa prática ainda, né? Tá perfeito. Desculpem, eu fico aqui silencioso, desculpe. Imagina, muito obrigada. Obrigado. Bom, então nós vamos iniciar o julgamento do item 109, cujo recorrente é Estaleiro Atlântico Sul S.A. O relator Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e nós temos aqui a presença do patrono, Dr. Rolando Vera Saldanha Júnior. Inicialmente, eu passo a palavra ao relator, por favor. Boa tarde, muito obrigado, presidente. Esse caso aqui, ele se refere a auto de infração por erro em classificação fiscal, na classificação fiscal. Ele decorre de revisão aduaneira sobre 2 DIs registradas em meados de 2014 pela recorrente, né, por meio das quais foram importadas chapas de aço da China, né? A recorrente classificou essas chapas na posição 7210, né? Lá só colocar aqui no quadradinho que eu coloquei no meu voto, lá na página, na folha 9 do voto, tem lá. A recorrente indicou 7210, produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 milímetros, aí folheados ou chapeados ou revestidos. Né? A fiscalização intimou a recorrente a apresentar elementos, responder questionamentos, tudo que se relacionasse a esse produto, para verificar se realmente era nessa classificação aí. Então, com os elementos que foram fornecidos pela recorrente e pela análise efetuada pela fiscalização, a fiscalização chegou à conclusão que essas chapas não seriam chapeadas, não seriam revestidas, não teriam essa característica de revestido. A recorrente, ela defende que seria sim revestido, porque sobre elas é aplicado um produto chamado Zinc Primer, que é um tipo de verniz à base de zinco, que protege as chapas contra a oxidação, manuseio, e segundo a recorrente acompanha o produto até a fabricação de navios, de plataformas oceânicas, né? Mas a fiscalização considerou que não, porque existe uma nota nessa posição 7210, dizendo que seria revestimento, uma nota explícita lá,
que seria, e não seria, segundo a fiscalização, enquadrada, não teria essa característica de revestimento, esse zinc primer. Né? Então, por conta dessa reclassificação, foram efetuados 2 autos de infração. Fiscalização, primeiro, o auto foi de classificação incorreta, 1%, que está aqui com a gente, e outro de antidumping, porque a partir do momento, né, que ele seria, o produto seria o recorrente dessa 7208, incidiria a medida protetiva. Né? O que aconteceu nesse caso? Não foi que nem ontem com os processos da doutora Semiramis, né, que os 2 foram julgados super conjunto. Quando chegou aqui no CARF, o antidumping foi jogado lá para a turma 3402, que já relatou a doutora Thaís. Né? E lá o processo andou mais rápido. E esse foi jogado para cá, posteriormente, lógico. O outro já tem encerrou. Como o auto e os recursos eles são contemporâneos, o que está alegado aqui pelo contribuinte, pela recorrente, é praticamente a mesma coisa que está lá. Ele ataca as 2 coisas, tanto o antidumping quanto a classificação incorreta. Lá no outro processo do antidumping, o que ocorreu inicialmente? Uma das alegações da recorrente é de que o fiscal ele reclassificou as mercadorias sem amparo técnico, sem fundamentação, né? Não teria laudo. E ele pleiteou no outro processo a elaboração de laudo técnico. Além disso, o recorrente alega, também lá no outro, que essa questão de medida protetiva do antidumping, né, não tem relação com a classificação da mercadoria. A classificação na ICM serve apenas como indicativo. Né? Tanto é que quando a CAMEX diz, aplica uma medida dessa, ela diz comumente classificadas na ICM tal, normalmente classificadas na ICM tal. Mas não significa, né, que essa ICM é que determina. Isso foi alegado lá. Então, no outro processo, a recorrente solicitou que fosse elaborado o laudo técnico e também que fosse oficiada a CAMEX para explicar se as chapas que ela estava importando se encontravam sujeitas à medida protetiva antidumping. Inicialmente, a relatora, análise preliminar no outro processo, entendeu viável o pleito da recorrente, né? Eles baixaram uma resolução para oficiar a CAMEX, né, solicitando que ela esclarecesse se realmente esse produto estaria abrangido pela medida antidumping, né, e também elaborasse um laudo sobre esse produto. Né. Então, o processo lá do antidumping foi baixado em diligência para 2 ações, oficiar a CAMEX e elaboração de laudo técnico. Foi feito isso, né, seguiram todas as normas relativas à elaboração desse laudo. A recorrente apresentou quesitos adicionais, acompanhou a elaboração, a PFN se manifestou, teve todo tipo de manifestação. O processo voltou. Quando chegou para análise lá na outra turma, na 3402 do antidumping, por meio de análise da resposta da CAMEX, realmente eles chegaram à conclusão de que NCM não interessava. Não interessava saber se a mercadoria era da 7208 ou 7210. E sim, se a característica estaria ou não sobre a exigência da medida protetiva. Como a CAMEX ela respondeu que a mercadoria ela estaria submetida a uma medida, ao antidumping, mas não na data em que as DIs foram registradas, né? Então lá eles cancelaram a autuação. Eu vou dizer por que a CAMEX falou isso. Né? Inicialmente foi editada a resolução CAMEX 77, de outubro de 2013, né? Em que estabeleceu o antidumping sobre as chapas de aço da China. Né? Mas o que aconteceu? A partir do momento que veio à tona essa resolução, os importadores e os exportadores, né, segundo foi peticionado pela Uzi Minas, né, posteriormente, nesse período após,
eles estavam fugindo dessa medida, burlando essa norma, né? Colocando esse zinc primer em um tal de shot blusting para considerar revestimento e classificar na 7210 que não teria medida. Então peticionaram, a Camex, então ela deu início a uma investigação que se chama investigação anti-circunvenção. Circunvenção é justamente tentar fugir da medida por meio de modificações marginais no produto, sem alterar seu uso ou destinação final. Né? Aí, com o encerramento dessa investigação, a Camex editou outra resolução, que foi a resolução número 119 de 2014, lá em dezembro de 2014, ou seja, após o registro das DIs, a importação, em que diz, ó, as características, essas chapas com shot blusting e zinc primer estão na medida. Então a resposta da Camex foi assim: tendo em vista, apesar de a classificação constante nas DIs 1405, 79, 4730 e 1409, 70, 79, 56, que são as duas DIs em comento, ter sido feito no subitem 7210, as características constantes das descrições dos produtos assemelham-se às do produto objeto da extensão do direito antidumping. Então existia, né, antes a medida, e ele foi estendido, né, para justamente abarcar isso e evitar essa fuga da medida protetiva. Lá na outra turma, como eles analisaram essa resposta, eles entenderam que, como a Camex respondeu dessa forma, significa que antes não tinha então, essa mercadoria não estava abarcada na medida protetiva, cancela-se. Não adentraram na classificação fiscal, né? Mas o auto agora que a gente está analisando é de classificação fiscal. Se a classificação fiscal do contribuinte estiver correta, esse auto cai, independentemente de medida antidumping, medida protetiva. Se estiver errada a classificação do contribuinte, mesmo que esteja errada a classificação do físico, de acordo com a súmula agora que a gente tem, esse auto permanece. Então, o que eu fiz? Como, atendendo o princípio da celeridade, da economia processual, esse processo veio para mim inicialmente no ano passado, a turma entendeu acatar minha sugestão de baixar esses autos aqui para a unidade de origem, para ela acostar o do antidumping, para que a turma, então, tivesse conhecimento do laudo que foi feito sobre esses produtos, para, afinal de contas, saber esse produto é revestido ou não é revestido. Esse zinc primer que é aplicado, essa operação em superfície que é feita sobre esses produtos, tem esse poder de transformar esse produto em revestimento para fins de classificação fiscal? Isso foi enviado para a unidade de origem. Era só apresentar o processo para possibilitar, então, que a turma tenha conhecimento desse laudo e dos documentos correlatos a ele. A unidade fez isso, possibilitou que a recorrente se manifestasse. Né? Não achamos necessário que a PFN tivesse manifestação, porque ela já se manifestou no laudo anterior e tudo mais, apenas a recorrente. Isso voltou agora para a nossa análise. Né? Então, basicamente, esse é o relatório. Eu vou a palavra, senhora presidente. Espero ter esclarecido aí até essa parte com propriedade, todo o assunto. Eu vou dar essa questão aí. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Rolando, por favor. Eu agradeço novamente. Desculpem a minha pouca familiaridade. É a minha segunda vez. Eu trabalho em defesa comercial já desde 1997. E apesar de ser advogado, bacharel formado há muito tempo, eu tirei a minha OAB há pouquíssimo tempo e não os uso muito pouco. Da primeira vez que eu fiz a sustentação, no caso anterior, eu fiz sem OAB. Então, eu peço perdão pelo equívoco no rito. Mas é importante, se me permitem, eu apresentar rapidamente, vão ser poucas telas, em que eu conseguiria, eventualmente, esclarecer algumas coisas
importantes aqui para desvendar o que está acontecendo neste caso. Deixa eu achar aqui só a tela de apresentação. Estava na minha mão aqui. Aqui. Então, este caso, de fato, ele é correlato, ou ele acontece junto, correu junto, com essas importações, 2 importações de chapas grossas pelo estaleiro EAS, chapas grossas revestidas ou pintadas com zinc primer, que são produtos distintos das chapas grossas comuns. O fisco entendeu, à época, essas chapas grossas, é importante que se diga, foram todas importadas dentro do Repetro, portanto, eram chapas grossas para construção de petroleiros, sondas navais, essas para petroleiros especificamente, e dentro do Repetro elas não teriam nenhuma incidência de imposto de importação, independentemente da classificação tarifária, pela finalidade, pelo uso. Seriam embarcações que seriam exportadas dentro do Repetro, então não teria esse pagamento. Essas operações aconteceram em março e maio de 2014, e à época já existia a imposição dos direitos antidumping sobre as chapas grossas de aço comuns. Esse processo antidumping das chapas grossas de aço comuns foi aberto pela Usiminas, transcorreu normalmente, nós participamos deste processo pela Transpetro, não pelo estaleiro EAS, inclusive porque o estaleiro EAS não fazia importações desse tipo de chapa grossa à época, então não tinha interesse. As chapas grossas eram importadas especificamente já pintadas, com este revestimento de primer, que não é um revestimento de primer comum, é um revestimento de primer específico para a indústria naval. Nós acompanhamos e defendemos a Transpetro, porque todas essas operações eram feitas, os estaleiros contratados pela Transpetro, eles faziam as cotações nos diferentes fornecedores possíveis, e eram feitas cotações de chapas pintadas, não pintadas, e quem decidia a compra era a Transpetro, e depois indicava para o estaleiro contratado para ele proceder à importação. Essas importações foram feitas usando NCMs e de produtos que, por terem aquelas características, de acordo com o ofício da CAMEX, não estavam, de fato, sujeitos ao recolhimento de direitos antidumping e, portanto, no procedimento, vamos dizer, extinto, os autos foram cancelados por unanimidade do CARF e restou esta multa. A própria numeração já indica que o caso inicial e o caso principal era este 362, o que foi extinto. A questão da multa, e está bem claro lá no início, quando se tentou, o estaleiro EAS tentou uma argumentação de bis in idem para tentar anular a multa, está claro que a fundamentação jurídica é distinta, mas este veio depois, e este sim é um corolário lógico, porque na compreensão fazendária, do fiscal, a incidência do direito antidumping seria sobre a NCM, diferente do que posteriormente ficou comprovado, que não é a prática, e não é assim que a CAMEX decide a prática do antidumping, é por um produto específico. Dentro da NCM, às vezes tem muitos produtos que estão fora daquele caso de defesa comercial, tem muita NCM suja. Então, isso para a gente é uma coisa simples, mas para quem não é da área da defesa comercial, essas idiosincrasias eventualmente passam, e foi o caso dessa autuação, da autuação extinta. Mas, em função dessa autuação extinta e daquela compreensão do fiscal, ele precisou fazer essa autuação por erro de classificação. Se baseou, então aqui a gente tem as duas classificações, a usada pela recorrente, pelo estaleiro 72109000, e eu peço que prestem atenção aqui, 7210, a gente tem produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura igual ou superior a 600 milímetros, folheados ou chapeados ou revestidos. Tá? O fiscal entendia, e aí é uma nota que eu vou mostrar a seguir, que a classificação correta seria nessa 7208,
teria que ser ou 5100 ou 5200, depende da espessura, mas aqui na 7208, tanto faz a terminação, a gente está falando de chapas grossas de aço não revestidas. Da onde veio o entendimento do fiscal? Pelo erro de classificação. Então, esse entendimento de erro de classificação era essencial, porque na compreensão dele o antidumping era por NCM. Se tivesse vindo a mercadoria pela 7210, não teria aplicação de antidumping, não haveria autuação pelo inadimplemento do pagamento da obrigação de recolher direitos antidumping. Então, este caso já está resolvido. Mas ele fez uma leitura aqui dessa nota do capítulo 72 e que classifica na 7208, as chapas grossas que tenham revestimento de zinc primer, desde que apenas para transporte e facilitação de manuseio. Então, acredito que todos os conselheiros já tenham visto portões com aquele banho de zinco, aquela tinta. Normalmente a gente vê com os arcão, é uma tinta mais alaranjada. Não precisa ser daquela coloração, mas é bastante comum que se aplique isso para evitar a oxidação de peças em ferro, para evitar, de fato, no transporte, no manuseio, a oxidação daquilo, a proteção transitória, temporária da peça. Não é este o caso da chapa grossa com revestimento de zinco para a indústria naval. O outro caso que foi aberto posteriormente, a revisão anti-circunvenção, ela foi aberta porque, de fato, aí houve muitos importadores que, depois da imposição do direito antidumping, que não foram direitos baixos, começaram a importar por essa outra NCM, não porque a NCM seja determinante, mas é porque as chapas revestidas não estavam na primeira incidência de antidumping, de direito antidumping. Não era o caso também específico do estaleiro ou da indústria naval brasileira, que importava essas chapas com zinco e sem zinco. Se vem sem zinco, eles tinham, quando chegassem essas placas aqui, eles teriam que fazer todo o processo de blasting, que é, na verdade, jogar um jato de areia e fazer a pintura com um revestimento específico para a indústria naval, que é um revestimento mais grosso e com mais durabilidade. Essas chapas não vão ficar encostadas no portão ou no muro de uma casa enquanto não é instalado aquele equipamento. Essas chapas vão ficar normalmente alguns meses à beira-mar, esperando a embarcação, que é um processo demorado, ser construída. Mais do que isso, na indústria naval, diversas partes das embarcações não levam sequer pintura por cima do zinc primer. Coloca-se diretamente, isso o próprio perito teve a oportunidade de ver, em tanques de combustível das embarcações, desses petroleiros, o único revestimento que existirá é o zinc primer. Pois bem, essas importações, então, foram feitas, não resta dúvida de que não havia incidência inicial, e agora nós estamos discutindo se, eventualmente, pode ter ocorrido algum erro de classificação que justificasse esta multa por erro. Essa é uma foto do produto, já com o zinc primer aplicado. Tá? Ela pode vir de fora sem o zinc primer, e se viesse sem o zinc primer, depois da resolução CAMEX 77 de 2013, teria que sido recolhido o direito antidumping. Não foi o caso. Essas chapas já vieram com revestimento de zinc primer. O fiscal não pôde ver exatamente essa chapa, porque ela já estava instalada no navio, mas acompanhou o procedimento e respondeu os diferentes quesitos com alguma ambiguidade, como os conselheiros podem checar, mas ele, em momento algum, ele negou que chapas navais com zinc primer são diferentes das chapas comuns. Por quê? Porque para este uso naval é mais do que apenas uma proteção contra a oxidação para transporte e manuseio. Aí é uma proteção para armazenagem mais prolongada em ambiente inóspito e, eventualmente, vai ser o único revestimento que a peça receberá, diferente dos outros usos. Então,
eu encaminho aqui para conclusão. No processo extinto, ficou bastante claro, inclusive por unanimidade, que não haviam direitos antidumping aplicáveis, porque à época eles seriam aplicáveis apenas sobre chapas grossas, não revestidas, não pintadas, chapas grossas que a gente chama de chapas grossas comuns, inclusive para diferenciar o procedimento que veio depois, que foi um procedimento anti-circunvenção, em que a própria Usiminas abriu, olha, essas chapas grossas com revestimento, elas normalmente são classificadas na 7210. Tá? Ela abre deste jeito. Inclusive, esse é o entendimento confirmado pela própria Camex quando foi oficiada pelo CARF. Não tendo havido intenção, vontade, desejo de elidir algum direito antidumping devido à época, em nada ganharia, em nada se aproveitaria. Sei que essa não é uma desculpa para um eventual erro, mas não haveria nenhum aproveitamento útil para o estaleiro, para o contribuinte, em mudar as classificações, porque não havia dúvida de que ele não precisaria pagar, recolher nenhum antidumping, e outros impostos incidentes estariam igualmente suspensos. Então a gente não tinha motivo, vontade, necessidade de fazer isso. A dúvida que pode existir é se o lançamento deveria ter sido 7210, 1000 ou 9000. Mas a própria Camex, no seu ofício, diz, olha, um ou outro eles estão dentro do mesmo tipo de produto. E portanto, a gente não vê nenhuma dificuldade, nenhum erro que justifique uma autuação. Seria uma autuação, na opinião do contribuinte, desproporcional, indevida. Não se trata de uma empresa ou um contribuinte que passou a importar para burlar o antidumping por essa outra classificação depois. Isso era padrão já da indústria. Houve sim aumentos de importações, mas foram outros players. Essas encomendas eram feitas já antecipadamente. É todo um processo de planejamento para importar, para essas chapas estarem à disposição para a construção de uma embarcação como um petroleiro Suezmax. Ela demora bastante tempo. Então a gente requer, base na legalidade, porque entendemos que não existe um enquadramento naquela nota NESH, as chapas grossas com revestimento de zinco para uso naval são diferentes das chapas simplesmente revestidas com zinco para transporte e manuseio. A gente tem ainda a armazenagem por longos períodos de tempo, em ambiente bastante inóspito, agressivo. E a gente também tem diversas peças na indústria naval que vão ficar apenas com o revestimento de zinco até o final da sua vida, da embarcação. Ou razoabilidade e proporcionalidade no que possa isso ser útil ao convencimento dos conselheiros de que o estaleiro ES não teve nenhum ânimo doloso de uma classificação dúbia para eventualmente deixar de pagar o antidumping, porque esse já não era desde o início devido. Então, agradeço a todos a oportunidade de prestar esses esclarecimentos em nome da EAS. Muito obrigada, doutor. Alguma pergunta, alguma observação? Estou à disposição. Podemos passar ao voto, então? Por favor, Marco Antônio. Eu vou partir da página 9, né, porque essa outra, o que está para trás dela, já foi relatado por mim, ou então aqui pedido pelo patrono. Né. É bom fixar esse quadrinho aí, né, para deixar bem claro que a questão fundamental para se chegar à correta classificação diz respeito a saber se a mercadoria possui ou não revestimento. Deixar claro também que aqui a gente não está tratando de antidumping, é apenas multa por erro na classificação fiscal. Tá? Então, é revestimento ou não nos termos exigidos pelas notas explicativas das respectivas posições. Né? Neste ponto, vai transcrever o primeiro parágrafo das notas explicativas da posição 7210, que esclarece tal diferença. Né? Na posição 7210,
fala o seguinte: a presente posição abrange os produtos semelhantes aos referidos nas posições 7208 e 7209, com a diferença, todavia, de que são chapeados ou revestidos. Basicamente essa. Ou vai para um ou vai para outro, não tem como fugir daí. Tá? Então, eu vou mais... porque eu estou descrevendo tudo que já aconteceu no processo até então. Vou ali para a página 10. Lá pela metade dela. Pois bem, já está exposto acima que a questão de a mercadoria ser ou não revestida, para os fins das normas de classificação aplicadas ao caso, determina a LIDE, definindo-a na posição 7208, não revestida, ou 7210. Quanto ao assunto, vale inicialmente transcrever a conclusão fiscal, principais trechos. Né? Então, ó, eu vou ler aqui algumas partes daqui do relatório fiscal para reiterar melhor do assunto. Tendo em vista que as chapas apresentam, no mínimo, largura, fala que de todas as características desse produto, né, já é possível descartar as posições anteriores, 7211 e 7212. Por sua vez, como o processo de obtenção de tais artigos é a laminação, a quente também é eliminar a posição 7209, restando apenas a possibilidade dessas duas que a gente já falou. O que difere os produtos laminados a quente no âmbito das posições restantes é que na posição 7208 não se inclui aqueles folheados ou chapeados ou revestidos. Este, no caso, estaria classificado na posição 7210. É a partir desse ponto que a fiscalização adentra nessa questão aí toda que gerou a polêmica. O sujeito passivo classificou as chapas de aço importadas na posição 7210 e, ao explicar o respectivo processo de produção, informou que após a sua obtenção por laminação a quente, elas passam por leve processo de jateamento abrasivo, shot blast, e posteriormente sofre aplicação de zinc primer, que tem como finalidade dar um tratamento superficial às chapas e cujo único objetivo é protegê-las da oxidação durante o transporte e a movimentação. Estas chapas não passam por qualquer outro processo de acabamento, tais como galvanização, outros revestimentos metálicos, pinturas, envernizamento ou revestimentos com plásticos ou outros. Aí a fiscalização prossegue. Tendo em vista que o único revestimento o que passa às chapas é a aplicação do zinc prime, esse deve ser o presente motivo de importador tê-las incluído no âmbito da posição 7210. Para o entendimento da questão, ou seja, qual é o verdadeiro alcance do texto da posição 7210, é preciso recorrer a notas explicativas do sistema harmonizado, NESH. Os dois parágrafos das notas explicativas da posição 7210 esclarecem: a presente posição abrange produtos semelhantes aos referidos na posição 7208 e 7209, com a diferença, todavia, de que são chapeados ou revestidos. Aí fala aqui, o que seria esses chapeados ou revestidos? Para os fins da presente posição, consideram-se chapeados ou revestidos produtos que tenham sido submetidos a um dos tratamentos referidos da parte C2, itens D4, D5 e E das considerações gerais. E quais são essas operações de superfície? São essas que estão aí em negrito: revestimento metálico, tais como imersão num banho de metal, revestimento não metálicos, por exemplo, esmaltagem, envernizamento, laqueagem, pintura, né? E na parte C2, item E, está o chapeamento. A fiscalização prossegue aqui. Como expressamente mencionado pelo sujeito passivo, as chapas importadas não passaram por quaisquer das operações relacionadas no parágrafo anterior. Dessa forma, tais artigos não podem ser considerados como folheados ou revestidos ou chapeados, para efeito de classificação da posição 7210. Aliás, deve ser mencionado, segundo o físico, que a aplicação do revestimento de primer é uma operação prevista na nota C da NESH do capítulo 72. Porém, ela está relacionada no item 2C, abaixo reproduzido, que não são aqueles de cima, aqueles três lá necessários para serem considerados como revestimento. O revestimento com primer, conforme a nota acima, é considerado um revestimento grosseiro e tem como finalidade evitar a oxidação de produtos temporariamente. Aí fala aqui transporte, armazenagem, não se tratando, portanto, de pintura definitiva. Nessa parte, como a gente já viu, a recorrente ela alega bastante contrária a essa tese. Outro tipo de revestimento apto a justificar a classificação das mercadorias importadas na posição 7210, restando o enquadramento na posição 7208. Agora eu aqui analisando. Como bem observado pela fiscalização, de acordo com a NESH, nem todos os processos de acabamento de superfície são suficientes para incluir um produto laminado plano na pretendida posição 7210, visto que nessa posição se inclui apenas os artigos que tenham sido submetidos a um dos tratamentos relacionados na parte
C2, itens D4, D5 e E das considerações gerais do capítulo 72. É o que esclarece o segundo parágrafo das notas explicativas da posição 7210. Eu repeti aqui, não vejo necessidade de ler novamente. Portanto, a questão primordial para o caso é saber se os produtos de análise são chapéus revestidos, os termos definidos pelas normas classificatórias. A resposta devidamente fundamentada foi dada tanto pela fiscalização quanto pela DRJ, a saber, não são produtos chapeados não revestidos. As conclusões da fiscalização estão acima e as da DRJ a seguir. A DRJ, ela praticamente, acampa o entendimento da fiscalização. Então, eu vou pular essa parte. Vejamos como este assunto foi tratado no laudo pericial elaborado no curso do processo administrativo 2016-10. Eu já peguei de lá esse trecho do laudo, né? Justamente para esclarecer se trata de produto revestido ou não. Foi feito lá um quesito. O Zinc Primer torna as chapas metálicas produtos chapeados ou revestidos de acordo com os tratamentos previstos nas considerações gerais das notas explicativas do sistema harmonizados sobre a posição 72.10, esse aqui é o requisito. A resposta do perito. Não, em que pese a aplicação do Zinc Primer à chapa de aço poder ser considerada uma operação de superfície, nos termos das considerações gerais das notas explicativas do capítulo 72, parte C2, item C, aplicação de revestimentos grosseiros GODS, esta não se trata de uma operação de chapeamento ou revestimento do tipo abrangido pela posição 7210. Tendo em vista que os termos chapeamento e revestimentos no âmbito dessa posição, conforme as notas explicativas correspondentes, aplica-se aos referidos nas partes C2, itens D4, D5 e E das considerações gerais. Ressalta-se que referido lá, dentre outros esclarecimentos, aclarou ainda que o Zinc Primer é revestimento grosseiro, rugoso, ele, em princípio, é destinado unicamente a proteger as chapas de aço contra ferrugem ou qualquer outra oxidação, ou para evitar riscagem durante o transporte e facilitar o manuseio. A função fundamental da aplicação do Zinc Primer é proteger a chapa metálica dos efeitos da corrosão ambiental, fazendo com que os altos teores de zinco presentes na tinta possibilitem a condutividade elétrica entre este e a superfície do aço, reduzindo os danos por oxidação. E o Zinc Primer não é limitado ao temporário. Pelo que for acima exposto, não se tratando da operação de aplicação do Zinc Primer, chapeamento e revestimento para os fins de classificação fiscal, a nota explicativa expressa na posição 7210, dos produtos em comentos, da chapa de aço, incabível a adoção da posição 7210. Neste ponto, é importante destacar a observação posta pela DRJ, de que, embora a interessada discorde, nem todas as operações de acabamento de superfície são suficientes para incluir um produto laminado plano na posição do código NCM 7210. Há que se respeitar, para fins de aplicação das normas de regências, os conceitos dispostos nas notas explicativas do sistema harmonizado. Outra consideração importante da DRJ é de que, para efeitos de classificação fiscal, é relevante o fato de a interessada utilizar a camada aplicada no exterior, no primer, como tinta de fundo, e que, embora essa aplicação possa ter como função a proteção durante o processo fabril, ser fato incontroverso nos autos que o efeito concreto da aplicação do Zinc Primer é a proteção das peças contra a oxidação. Entendo igualmente que o fato de não ser temporário e limitado não lhe confere a característica de revestimento, de modo a representar um dos procedimentos estipulados na parte C2, itens D4, D5 e E das considerações gerais do capítulo 72, necessários para classificar o produto na posição 7210. Enfim, as conclusões desses autos, oriundas da fiscalização, relatório de fiscalização 10J, decisão recorrida, laudo pericial, quanto ao fato de que a aplicação do Zinc Primer não torna as chapas metálicas produtos chapeados ou revestidos para fim de classificação fiscal, dos produtos na posição NCM 7210, encerro todas as alegações postas pela recorrente em sua espécie de defesa, tornando-as improcedentes e desprovidas de fundamentos. Aqui cumpre enfatizar que a manifestação da recorrente quanto à resolução anterior deste auto se ateve a reiterar os argumentos já postos em sua defesa, bem como a tentar estabelecer um vínculo de decorrência entre o julgamento do processo no final de 2016-10, em que o correspondente recurso voluntário foi provido à unanimidade quanto ao auto de infração antidumping, e o presente processo. Porém, esclareça-se que a aplicação do direito antidumping não se fundamenta em ICM, classificação tarifária dos produtos, mas sim nas características em si da mercadoria, sendo irrelevante a classificação fiscal, como a própria recorrente defende suas peças de defesa e como esclarecido no acordo exarado no processo administrativo confinado em 2016-10, que não adentrou no mérito da classificação fiscal.
Logo, não há que se falar em aplicar aqui o resultado decidido naqueles autos. Ademais, no mesmo sentido, procedência do lançamento fiscal por erro de classificação são as considerações da União, Fazenda Nacional, a respeito do assunto, apresentadas no curso do processo confinal 2016-10, após a elaboração do laudo pericial, já referenciado, conforme a seguir. Ela também está confirmando aqui, e em síntese, ela diz, o próprio laudo diz que não se trata de revestimento. Esse revestimento não atende às características, às determinações lá expressas nas normas de classificação fiscal. Então, portanto, considerando que, de acordo com o laudo técnico, o ZICPAD não pode ser considerado revestimento, conclui-se que está correta a classificação fiscal adotada pela autoridade fiscal. E sendo errônea a classificação adotada pela recorrente, sem qualquer dúvida, a classificação é aquela adotada pela autoridade fiscal, a seguir sintetizada. Eu estou aqui reproduzindo, né, como é que foi a análise dessa classificação. Não tem muito mistério, né? Ou seria 7210 ou 7208. Não é revestido, né? Chapeado. É 7208. E aqui a análise da classificação. Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a razão claramente se situa ao lado da autoridade aduaneira. A regra geral de interpretação, número 1, estabelece que os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo para efeitos legais, e a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, e desde que não sejam contrárias ao texto das referidas posições e notas pelas regras seguintes. Aí, à luz do que dispôs a regra geral 1 e do que dispõe a notas explicativas, é fácil concluir que as mercados de documentos classificam-se na posição 7208. Por sua vez, considerando as espessuras, aí elas vão da 7208, 51, 7208, 52. Considerando que a ICM não possui desdobramentos regionais, de item e subitem, está claro, por conseguinte, que a mercadoria ela classifica-se em código 7208, 5100, 7208, 5200, conforme as espessuras das mercadorias. Portanto, correta a classificação da autoridade aduaneira. No tópico seguinte, a recorrente ela questiona a deficiência motivadora e conclusiva da atuação do julgamento de primeira instância. Eu vou aqui já passar direto para as minhas considerações, né? Digo que essas alegações elas foram integralmente analisadas pela DRJ. Eu cito aqui os trechos da análise pela DRJ. Eu não observei qualquer omissão por parte da DRJ. Todos os pontos de discordância foram analisados pelo órgão julgador. A questão de serem os produtos revestidos ou não encontra-se no presente julgado apreciado no tópico precedente, inclusive com a transcrição das análises quanto ao fato, tanto da fiscalização quanto da DRJ, devidamente fundamentadas. Ainda não constatei o mencionado jogo de palavras. A recorrente fala muito que a fiscalização se equivocava, então fazia jogo de palavras na classificação, uma hora dizendo que era revestida, outra hora dizendo que não era revestida, igualmente a DRJ. Eu estou dizendo aqui que não constatei isso como critério recorrente, pois está bem claro, tanto no relatório da fiscalização quanto no julgado da DRJ, que as mercadorias não são consideradas chapeadas ou revestidas para fim de classificação fiscal na posição 7210. Né? E quanto à necessidade de laudo técnico para a autuação, ratifica o entendimento da DRJ, de que a classificação fiscal não é aspecto técnico, presidindo a fiscalização de qualquer laudo ou parecer quanto à atividade relacionada à classificação fiscal propriamente dita, visto a competência legal que a autoridade fiscal possui, conforme se depende do artigo 30 do PAF. Por outro lado, como esclarecido anteriormente neste voto, aí eu estou esclarecendo que, mesmo assim não havendo a necessidade, esse conselheiro aqui, tendo visualizado a existência de laudo pericial quanto aos mesmos produtos deste processo, né, com esclarecimento de seus aspectos técnicos, de forma a robustecer os elementos de convicção aqui postos, foi este julgamento convertido em diligência para que a repartição de origem providenciasse a juntada do processo administrativo 2016-10, por apensação aos presentes autos, de forma a possibilitar o conhecimento e análise do referido laudo técnico de mercadoria e documentos correlatos, dando-se ciência recorrente de tal providência para querendo manifestar-se. Portanto, com o cumprimento da retromencionada resolução no presente julgado, além dos elementos probatórios já acarreados até a apresentação do recurso voluntário, foi observado ainda o teor do laudo técnico produzido no processo administrativo final 2016-10, o qual igualmente concluiu que os produtos importados pela recorrente não são chapeados ou revestidos para permitir o uso da posição 7210. Dessa forma, não se vislumbra mácula ao procedimento fiscal nem na decisão recorrida, visto que adequadamente amparados por elementos probatórios
ao conhecimento das mercadorias objeto da classificação fiscal. Marco, a Lisiane caiu aí. É, por isso que eu vi aqui, aí eu já dei uma olhada. Só parei esse tópico aqui para ver até onde ela foi. Ai, gente, estou aqui de novo. Presidente, eu encerrei o tópico 2.2. Eu iria para o 2.3 agora. Eu acredito que a senhora tenha caído antes disso. Eu ouvi o 2.2. Terminou assim, ó, dessa forma não se vislumbra mácula no procedimento fiscal nem na decisão recorrida, visto que adequadamente amparadas por elementos probatórios ao conhecimento das mercadorias objeto da classificação fiscal. Pode continuar, por favor, eu acompanhei. Tá certo. A falta de prova da acusação, vício insanável. A recorrente, ela traz suas resignações contra os seguintes pontos. Diz que tem ausência de conhecimento técnico da autoridade fiscal, ausência de provas, em especial a prova técnica, e jogo de palavras para embasar a autuação nesse tópico. Né? Quanto à ausência de conhecimento técnico, eu faço uma diferenciação aqui. Eu esclareço que não se pode confundir especialista em classificação de mercadoria, autoridade aduaneira, e especialista em informar o que são determinadas mercadorias, em geral, peritos. O perito não tem função de classificar mercadorias, mas ele vai ser de informar quais são suas características técnicas, denominação, composição, etc. De sua banda, a classificação das mercadorias é atividade jurídica que parte das informações técnicas, característica, composição, etc. No caso, porém, a autoridade fiscal competente para a classificação não vislumbrou necessidade de apresentação de laudo técnico sobre os produtos, porque todas as informações necessárias para a classificação foram apresentadas pela recorrente. E as demais encontravam-se na literatura que lhe é correlata, cabendo-lhe simplesmente a aplicação das normas. Portanto, não se vislumbrou a necessidade de exame pericial, pois com os elementos disponibilizados, a autoridade fiscal entendeu desnecessário recorrer a laudos técnicos. Aqui, a título exemplificativo, transcreveu parte de um dos termos de intimação do fisco, encaminhada à recorrente, em que foram solicitadas informações para identificação das características precisas do produto. Aí a fiscalização solicita várias informações, né, confirmar se o produto se apresenta na forma de chapas não enroladas, confirmar se o processo de obtenção com laminação é a quente, né, e assim por diante. São vários questionamentos. Né. E embaixo fala, os esclarecimentos acima devem ser devidamente comprovados por meio de laudos, catálogos técnicos, documentos com informações técnicas fornecidos pelo fabricante, ensaios realizados no Brasil, outros de igual reputação. Então, também a título exemplificativo, vejamos a gama documental apresentada pela recorrente em 23 de março de 2015, a resposta a um dos termos enviados ao fisco. Aí aqui, se vocês puderem ampliar aqui, tem vários documentos aqui, ó. Portarias, aqui tem um documento em inglês, relação das chapas, espessuras, larguras, comprimento, catálogo das chapas grossas, tem um modelo aqui, certificado de inspeção, tem vários outros aqui. Por derradeiro, ressalte-se que as informações técnicas sobre os produtos prestados pela recorrente foram consolidadas pela fiscalização por meio de termo de intimação 2, solicitação de esclarecimentos, datado de 6/4/2015, as quais foram objeto de ratificação pela própria recorrente, em petição datada em 27/4/2015, conforme a seguir, né? A recorrente aqui, ó, ratificamos os entendimentos dessa secretaria, descritos nos itens A a J do referido termo. Então, o fisco fez uma consolidação de tudo a respeito dessa mercadoria e disse, contribuinte, você ratifica ou retifica? Ratifica. Então, é isso. Por fim, quanto ao suposto jogo de palavras por parte da autoridade fiscal, essa alegação já se encontra devidamente apreciada no tópico precedente. Assim, sem razão, a recorrente contra esta parte do recurso voluntário. No tópico seguinte, aqui, a recorrente, eu acredito que ela tenha feito um recurso só para os dois autos, ela traz questões referentes ao antidumping. E em síntese está dizendo que essa parte não pode ser aqui conhecida por representar matéria estranha ao escopo da presente lide. Tá? Partindo lá para o 2.5, a ilegalidade do lançamento da impossibilidade de responsabilidade objetiva,
Eu digo que, no que diz respeito à alegação de ilegalidade da norma, trata-se de assunto cuja análise é vedada ao colegiado, conforme o artigo 62 do RICAF. O efeito de entrar na análise da legalidade da norma tributária permeia a apreciação da constitucionalidade da legislação que é de suporte, cuja atividade pode a competência deste CAF, nos termos da súmula CAF número 2. E quanto à exigência em discussão, multa por erro na classificação fiscal, basta que o importador indique a classificação errônea da mercadoria em declaração de importação para sujeitar-se à multa de 1%, prevista no artigo 84.1 da medida provisória 2158. Portanto, a exigência independe da intenção da recorrente, pelo que não há razões que possibilitem o provimento dessa parte do recurso. Aqui, da inaplicabilidade da multa e da natureza jurídica do antidumping. É a mesma questão lá, são alegações referentes ao antidumping. Eu digo aqui que as alegações postas foram direcionadas a contestar o auto de infração relativos ao direito antidumping, cuja lide não integra os pendentes autos, mas sim a lide do processo no final 2016-10. Tal constatação atestada com a leitura do recurso voluntário apresentado naqueles autos, em que as alegações acima expostas constam integralmente reproduzidas, inclusive em tópico idêntico. Mesmo o númerozinho que está nesse recurso é o que está lá, é réplica, é idêntico isso aqui. Portanto, por não compor o escopo da lide instaurado nestes autos, as alegações desta parte do recurso voluntário representam matéria estranha à contenda, razão pela qual devem ser não conhecidas. A prova pericial, a parte final aqui, recorrente socorre-se do princípio da verdade material para reiterar seu pedido de realização de diligências ou perícias, a fim de se concluir pela correção da classificação fiscal atribuída à mercadoria importada, em especial para esclarecer a dúvida que passa justamente pelo ponto de saber se a aplicação do Zinc Primer enseja sua classificação na posição 7210 ou 7208. Ao final, ela ratifica a indicação do perito para acompanhar os exames técnicos e produzir o laudo pericial. Aprecio, o pedido formulado pela recorrente neste tópico de seu recurso voluntário, elaboração de laudo pericial, enquanto-se prejudicado, pois tal pleito já se encontra atendido no bojo do processo administrativo 2016-10, em que houve elaboração do referido documento, juntado às folhas 663 e 688 daqueles autos. Logo, tal requisição, elaboração de laudo pericial, encontra-se completamente atendida, tendo em vista que referido trabalho pericial se encontra realizado naquele processo, no curso do qual foram obedecidos todos os preceitos legais para a elaboração do laudo pericial, ciência da recorrente para a apresentação de requisitos complementares, recorrente e Fazenda Nacional puderam se manifestar quanto ao conteúdo de tal documento, etc. Aí cumpre ressaltar que o laudo pericial também serviu como elemento probatório adicional nestes autos, por conta do cumprimento da resolução 3301-001-353 de 2019, por meio da qual foi este julgamento convertido em diligência, para que a repartição de origem providenciasse a juntada do processo administrativo com o final de 2016-10, por apensação aos presentes autos, de forma a possibilitar o conhecimento e análise do referido laudo técnico de mercadoria e documentos correlatos. Portanto, sem demais razões para análises adicionais quanto a este tópico. E a minha conclusão, senhora presidente, é por negar provimento, por conhecer em parte do recurso voluntário, para na parte conhecida negar provimento. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Alguma observação? Podemos passar a votação? Então, nós estamos no julgamento do item 109, e a proposta do relator é conhecer parcialmente. Sim, Marcelo? Pode me dar só um minutinho, que eu estou terminando de ler um trecho aqui, de reler um trecho, por favor. Sim.
Obrigado. Podemos ir à votação? Item 109, doutora Adi, por favor. Acho que o Breno tá offline, o Breno. O Breno. Não, caiu aqui minha conexão, faltou luz aqui, mas eu já liguei no celular. Vocês estão me vendo ou não? Não dá para ver. Tá, deixa eu sair aqui. A gente tá vendo que tá faltando luz, tá tudo escuro. Voltou. Agora, presidente. Coloquei mais. Não, o que está acontecendo em Brasília pode deixar que eu sei, Breno. Sei bem. Podemos ir à votação? Item 19, doutora Ari? Itens. Tudo certo aí com todo mundo? Peraí. 109. 109, a Estaleira Atlântico Sul S.A. Doutora Ari? Doutor Marco, parabéns pelo seu voto, muito completo, eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Os votos que envolvem classificação fiscal são de uma complexidade inacreditável. E você tem aquelas 6 regrinhas, é impressionante. O voto está muito bom, parabéns, Marco. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu também acompanho os relatores. Realmente, o doutor Marcelo está certo, esses processos são muito complexos e demandam uma atenção muito grande na sua redação. Parabéns, Marco. O presidente está paralisado. O presidente travou. Aqui no Brasília está ruim mesmo hoje. Complicado. Tá chovendo ainda muito por aí? Cara, eu acho que não, ali. Aqui não. Mas vai chover, com certeza. Mas já fez o estrago necessário, né? Já. Mas tem que chover no Centro-Oeste para apagar o fogo, meu amigo. Estão me ouvindo? Sim, presidente. Sim, Só que não estamos lhe vendo. Eu não estou vendo. E agora? Também não. Também não. Só ouvindo. Não está vendo? Não. Não. Eu estou vendo todo mundo. Deixa eu não sair para... Todo mundo está em baixa resolução? Sim. Eu também estou. Baixa definição. Nada ainda? Não. Melhor sair entrar, presidente. Aqui é a minha internet. Eu não sei se vai resolver, mas eu vou fazer isso. Melhorou? Sim? Agora sim.
Ok, então nós estávamos na votação do item 109, estávamos na votação, eu perguntava à doutora Semiramis. Eu acompanho o relator, parabenizo pelo voto, muito bom também. Muito obrigada. Doutor Breno? Voto extremamente didático, parabenizo o relator pelo que eu acompanho, e também o doutor aí que relator não dispõe de tanta experiência de CAF como relator, mas fez uma exposição brilhante. Parabéns, doutor. Obrigada, doutor Breno. Eu também acompanho o relator, e meus parabéns ao relator e também ao patrono. Muito obrigada pela sua participação, doutor Rolando. Então, a decisão foi por unanimidade de votos em conhecer parcialmente e negar provimento. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Marcão arrasando, hein, Marcão? Pode dar um intervalinho, presidente? Ih, o presidente travou de novo. Tá difícil hoje. Vice-presidentes, poderia dar um intervalinho, vice-presidente? Vice-presidente. Eu vou consultar a presidente. Vai consultar os universitários. Salvador, Marco Roberto está pedindo intervalo toda hora, né? Tu não acha? Aqui não é a turma dele, ele tá para, né? Não tem voto, não tem. Lá que você. É que o Marco Roberto tem um pouco de medo que ele é maior do que eu. Não sou não, você é maior. Eu ia falar que é a idade da incontinência urinária daqui no banheiro toda hora. A gente pode dar intervalo de 10 minutos, tá? Não vem com esse não pra mim. A gente pode dar intervalo, então, de 10 minutos? Amanda, você pode suspender por hora? Ele tava gravando aí, ó. Por favor?